ele pesquisou nessa área, ele estudou nessa área nos Estados Unidos, se não me engano, na Austrália também. Ele desenvolvia pesquisas, né, sobre esses assuntos. Né? E além de tudo, ele tinha uma formação em psicologia, ele estava se formando em psicologia, ele morava em Brasília, estava se formando em psicologia aqui. Então, assim, ele realmente era bem formado, tá? Mas o que ele estava fazendo, na verdade, era vendendo esses produtos como se fossem produtos medicinais. Esse que era o grande problema. O grande problema não, né? Porque a psilocibina é uma droga proscrita. Tá? O que é importante registrar? Como as drogas lícitas, os remédios que nós tomamos são drogas, né? Só que são drogas lícitas que passam por um processo longo de pesquisa. Né? As vacinas que nós utilizamos passam um processo longo de pesquisa. Então, há pesquisas com a psilocibina para fins medicinais, assim como há pesquisas com a cannabis para fins medicinais. Mas isso, para você chegar a um produto, você fala assim, olha, isso aqui é indicado para tal cura de tal coisa, você precisa passar por um processo longo de pesquisa, e não só de pesquisa, para chegar a um produto, né, que vai ser aprovado para uso, para determinado uso, e você precisa de uma prescrição de um médico. E ele estava fazendo o quê? Na verdade, o que ele estava fazendo era realmente... E ele tinha, tanto é que no próprio site, tinha uma parte desses sites que eles vendiam realmente para o pessoal que queria os efeitos alucinógenos, não era para o efeito de cura. Ele estava bem evidente ali que ele estava vendendo, ele sabia que estava vendendo droga, ele estava vendendo droga, mas tinha uma parte do website que era como se fossem produtos lícitos, né, farmacêuticos. A cultura, né, ele importava essa cultura, né, para reproduzir, né, porque é como se fosse a semente, né, uma cultura é um produto líquido. E esse produto era lançado dentro de embalagens, né, serragem, mas essa serragem tinha todo um processo muito cuidadoso, que na verdade ele sabia desenvolver muito bem isso. Então eles faziam a limpeza nos autoclaves dessa serragem, dos líquidos, e aquela cultura era lançada, a líquida era lançada ali dentro de estufas especiais para isso, eles começavam a brotar os cogumelos. Né? Então, ali nós tínhamos, na verdade, assim, em pequenas quantidades, mas nós tínhamos desde aquilo que estava nascendo até aquele maior, né? Então, a gente acabou colhendo em quilos, né? Que no nosso lado vai em quilos. Mas eram centenas de cogumelos, mais aqueles que estavam em produção, mais a cultura que estava ali pronta para... Então, tinha toda uma cadeia, né? Como você... Então, uma grande árvore nasce de uma pequena semente, e assim era a produção dele, né? De um pequeno frasco de cultura, daquilo ali virar talvez milhares de cogumelos. As investigações apontaram que o homem praticava o comércio ilegal dos cogumelos alucinógenos há aproximadamente 4 anos. O negócio se mantinha em um apartamento residencial de alto padrão do Lago Norte, no Distrito Federal, com a presença massiva nas redes sociais. A gente tem, infelizmente, humanamente, uma limitação de policiais para poder investigar e trabalhar as pesquisas. Então, assim, a gente tem o DENARC em São Paulo, que atua brilhantemente nas questões de investigação, mas o tráfico, o crime e a questão da internet se atualizam muito mais rápido que o próprio sistema. Então, assim, hoje o melhor caminho é a fiscalização, principalmente pais, amigos, pessoas em volta, porque é esse caminho hoje que está chegando o entorpecente nas casas. Não é mais subindo em morro, em favela, como era antigamente. Hoje o caminho está sendo nesse delivery de internet. A venda se mostrava tão promissora que, sem sinais de consequências legais até então, ele pretendia ampliar os pontos de produção, inclusive usando um CNPJ. A sensação transmitida de legalidade estava presente em todo o processo, desde a produção até a venda dos produtos. Ele estava numa crescente, né? Era uma produção crescente, tanto é que tinha uma pessoa, né, que também estava ali, que chegou depois, que o ajudava nesse processo. Ele estava procurando outros locais, tanto é que, na verdade, ele já estava criando uma estrutura na cidade de Alto Paraíso, em Goiás, para lá produzir também. Tá? Então ele ia expandir esse negócio, mas pelo que nós pudemos colher, cerca de 250 mil por mês ele já estava arrecadando com esse trabalho dele. A estrutura dele era pequena, ele estava numa crescente, ele já estava construindo tinha 2 pessoas jurídicas, inclusive ele instalou uma pessoa jurídica na cidade de Alto Paraíso, em Goiás, que é aqui nas proximidades aqui do Distrito Federal. Então ele estava num processo de expansão quando nós conseguimos detê-lo.
Nem todos os cogumelos são proibidos no Brasil, mas a substância contida em um desses cogumelos, produzidos por Fábio, consta na lista da Anvisa, a psilocibina. Essa substância, segundo a polícia, era vendida tanto in natura, na própria composição dos fungos, quanto em comprimidos. Ele aprendeu a cultivar esses cogumelos, tá? Que são fungos, né? São plantas, até uma questão interessante teve que ser abordada dentro da portaria da Anvisa, né? Que é a portaria da Anvisa que prevê o que são drogas, né? Foi até depois dessa operação, houve até uma mudança na portaria da Anvisa, porque os cogumelos não são plantas, né? Lá tinha uma expressão genérica sobre plantas, na verdade os cogumelos são fungos. Então ele cultivava esses fungos aqui no Lago Norte, em Brasília, né? num apartamento. Ele tinha uma estrutura bem elaborada, né, dentro aqui, que ele ia desde o processo produtivo até a manutenção desses websites e envio pelos correios. Ele enviava para todo o país, inclusive para o exterior, esses cogumelos alucinógenos. Tá? Então, ao final, nós chegamos, né, quando nós cumprimos a busca no local, que funcionava como um laboratório, como a base dele. Ele tinha autoclaves, inclusive um perigo, né, que era um apartamento, né? Ele tinha autoclaves dentro desse apartamento, era o perigo que ele explodisse ali dentro, né? E tinha esses cultivos, e lá nós pegamos toda a cadeia, né? Desde da cultura inicial, né? Até já os cogumelos secos da forma, e já aqueles embalados também, né? E detectamos, né, que ali havia psilocibina. Ele foi preso, né, aqui pela coordenação em decorrência disso. Vender o cogumelo em si, a gente tem uma brecha, poderia dizer assim, que talvez não esteja prevista a sua proibição. O que está previsto a proibição? A substância que causa alucinação. Essa substância tem que ser extraída do cogumelo, e não é uma coisa tão simples de acontecer. Ela tem que ser feita a sua retirada, que aí alguns cogumelos em específico fazem o chá, outros cogumelos a pessoa tem que fazer um processamento para conseguir tirar essa substância para que tenha de fato a sua alucinação. Então assim, a venda do cogumelo em si, hoje existe uma brecha legal, que não tem uma explicação óbvia se é ou não é a questão do tráfico de drogas, porque a Anvisa não catalogou todos os cogumelos proibidos. Então a gente tem lá uma brecha legal nisso. O que acontece é, se esse ou aquele cogumelo, feito o seu processamento ou extração da substância, causar a dependência, você está vendendo um cogumelo que teoricamente é sim a questão da proibição. Então, entendeu? A questão muito lógica aí de entender de fato se o cogumelo é proibido ou não. O que é proibido é a substância, e para saber teria que fazer um exame no produto, ver se a extração dele causa dependência ou não. A psilocibina é uma substância que deriva lá do cogumelo, é o famoso chá de cogumelo, ou pó de cogumelo, que é muito usado, na verdade é usado lá desde os tempos dos maias, né? E é um alucinógeno, ou seja, ele causa alucinações, ele causa, vamos dizer assim, viagens, né? Em geral as pessoas falam que são viagens de conexão com a natureza, com Deus, né? Uma coisa um pouco mais elevada. Você pode ter alterações sensitivas, alterações visuais, então assim, é um alucinógeno, né? Ele causa alucinações.